Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do dia 23 de fevereiro. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira na medicina veterinária. E hoje a gente vai receber a Cláudia Amaro, que é contadora e especialista financeira comportamental, maravilhosa, vai falar pra gente sobre várias questões relacionadas a dinheiro na medicina veterinária. Eu passei várias informações para elas, eu passei as respostas de vocês das caixinhas de pergunta e hoje a gente vai esclarecer várias questões, tá? Muito boa noite para todos que estão aqui. Renê, muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por aceitar esse desafio de falar de uma área que você nem conhecia tão bem, né? Não conhecia. Mas, assim, tratando de finanças, eu acho que isso é um assunto comum a toda pessoa. Então, a gente acaba, mesmo que sendo um contexto diferente, foi importante para eu conhecer que, assim, as dificuldades, os desafios que o veterinário tem, que eu realmente desconhecia, mas é algo que, quando a gente fala de finanças, vai abranger a todos, né? Maravilhoso. Bom, a gente já vai dando início. Esse episódio, gente, depois vai lá para o podcast, tá? Fiquem de olho que depois eu posto lá no Stories e fica depois nos destaques, tudo bem? Claudinha, vamos começar então. Me explica, por gentileza, o que é saúde financeira, que a gente ouve tanto falar, mas para muita gente é um conceito bastante abstrato ainda. Perfeito. Primeiro eu vou me apresentar para quem não. Eu sou Cláudia Amaro, sou contadora, e que você falou um pouquinho, né? E trabalho com finanças comportamental. E quando a Renê me pergunta aqui o desafio de ter para saúde financeira, você entender que toda vez que você consegue controlar suas finanças, planejar o seu orçamento, você consegue visualizar a saúde financeira que você precisa ter para o seu orçamento. Então, quando se fala de saúde financeira, a gente está falando justamente do controle. A conexão está ruim, né? Está ruim. Aí eu não sei se é a minha, se é... Está um pouco falhando. Eu acho que é a sua que está falhando um pouco. Deixa eu botar aqui no... Vou ter que botar no 4G para ver se está melhor. O Wi-Fi geralmente aqui também dá umas pifadas. Atualizando. Bom, se ela cair, a gente volta, não tem problema, tá, gente? Acho que ela caiu, mas ela vai entrar de novo. Márcio, você está conseguindo me ouvir bem? A minha conexão tá boa para você aí? Esses problemas técnicos sempre acontecem nas lives, é bem comum. Ai, que bom. Ah, legal, você é do Rio, tá sofrendo por aqui também.
Como é que tá a chuva aí perto de você? Porque com esse pé d'água que caiu, um monte de gente ficou bastante prejudicada. Tô falando aqui com ela para ver se tá tudo bem lá com a conexão. Pronto, ela voltou. Ai, que bom que aí perto de você tá tranquilo. Eu sou de Nova Iguaçu, aqui foi punk. Oi, E aí, conseguiu? tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô, o seu vídeo tá um pouco pixelizado, mas tô conseguindo te ouvir. E olha que eu botei o 5G. Meu Deus. Vamos lá. Problemas técnicos, super normal. Então, como eu estava falando da questão da saúde financeira, para se ter saúde financeira, precisa existir organização. E a organização de controlar o que entra e o que sai. Aham. Basicamente, pensando em saúde financeira, para não ser muito detalhista, é entender que se você consegue controlar o que entra e o que sai, você automaticamente está alimentando a sua saúde financeira de forma positiva. Perfeito. E isso é uma coisa que me parece que é difícil em uma série de áreas, né? Em termos de áreas profissionais. Na veterinária, eu expliquei para você como é que é a nossa realidade, é uma realidade bem complicada. Você tem, assim, como que a gente pode fazer para ter uma vida financeira mais organizada? Então, acho que o ponto de partida é você analisar tudo que entra e tudo que sai. E quando você tem esse olhar no detalhe, você consegue mensurar o seu planejamento de uma forma mais coerente. Por quê? Porque ali você vai identificar o que você está tendo em excesso, principalmente nas despesas, porque excesso de receita sempre vai ser muito bom e muito bem-vindo, mas quando você olha todas as suas despesas, todos os seus gastos, e começa a entender que os gastos essenciais, eles existem, mas os supérfluos estão superando os essenciais, nesse momento você consegue, quando você organiza e classifica a sua despesa, você consegue dizer assim, olha, aqui eu preciso atuar, eu posso cortar, eu posso reduzir ou eu posso eliminar. É importante ter esse olhar da análise para que você possa decidir corretamente o que você vai fazer. Perfeita. E aí, para isso, é lógico, né? A gente precisa ter um cuidado mês a mês, né? Não adianta eu ter um cuidado hoje, né? Fazer as contas de hoje e aí não fazer mais, óbvio, né? Você tem que criar uma constância. E vou dizer para você, num primeiro momento, fazer esse controle é chato. Tem pessoas que não gostam de controlar, porque é trabalhoso, e realmente é, Sim. Mas é um trabalho necessário. E que para se ter a saúde financeira, você precisa ter esse trabalho inicial, porque depois, criando o hábito, é você alimentar uma coisa ou outra. Então, o que é importante? Eu lembro que eu vi até agora, você postou um Reels hoje, que foi muito interessante, você falando que você usa o caderno. A forma de controlar vai ser a mais adequada para o seu perfil. Se você tem um perfil que não gosta de planilhas, mas gosta de anotar no caderno, que você controle no caderno. Se você tem a facilidade de usar um aplicativo no celular para fazer todo esse seu controle financeiro, use o aplicativo, mas que seja constante esse uso, tanto numa planilha de Excel, para aqueles que gostam e sabem usar, tanto no caderno quanto no aplicativo. O importante é você criar o hábito. Por quê? Toda vez que você vai criando esse hábito,
mês a mês você visualiza como está o seu orçamento. E o que acontece? Quando você consegue visualizar ao longo de um período, você consegue decidir mais assertivamente o que você faz com seus recursos. Por quê? Existem meses que são sazonais. Por exemplo, janeiro é um mês que tem muita despesa para todo mundo, ou para a maioria das pessoas. Então, quem tem carro é IPVA, quem paga IPTU, quem paga material escolar. Tem tantas coisas que acontecem em janeiro, fora as compras de final de ano, que quando você não consegue ter o controle, entendendo que no mês de dezembro você gasta mais porque você tem happy hour, você passa cartão, você não controla o seu cartão, ele vai vir quando? Em janeiro. Eu, por exemplo, eu sou contadora, eu pago meu CLC, a minha anuidade do CLC em janeiro. Você é veterinário, então vocês vão pagar o conselho em janeiro. Se vocês não conseguem visualizar esse orçamento mês a mês, entendendo que em dezembro eu gasto mais, mas em janeiro eu já tenho uma despesa que vai vir maior ainda. Então, de repente, se eu consigo entender isso, ou eu me organizo para gastar menos em dezembro, porque já existem as despesas de janeiro, e se eu sei das despesas que existem em janeiro, eu já começo a controlar, separando uma parte, reservando um recurso, para que aquele momento de janeiro não seja tão desgastante. E aí você consegue, você que trabalha como um profissional liberal, você não tem um 13º, você não tem férias. Muitas vezes, se você não se organizar, você nunca vai vivenciar essa experiência de poder comprar um presente em dezembro, porque você está ali sempre muito enrolado. Como que você paga as suas contas de janeiro e ainda vem mais. Aí, logo na sequência, vem carnaval, que é um período festivo. Para aqueles que gostam da folia, vão querer sair, vão querer beber, vão querer pular e fazer e acontecer. Para aqueles que são mais reservados, que querem mais tranquilidade, se quiserem viajar para um lugar mais sossegado, também vai ter um gasto. O que você vai fazer para esse período que é muito procurado? E, de repente, não tem nem tanta demanda para vocês, se vocês não organizarem para esse período. Então, quando você faz a sua organização mês a mês, você consegue identificar aonde você pode reduzir gastos para poder fazer o uso mais adequado do seu recurso lá naquele momento que você vai precisar e já é certo. Certo. Maravilhoso. E considerando, né, que a gente aqui na veterinária, a gente tem plantões, né, de cerca de 12 horas, às vezes um pouco menos, 10 horas, às vezes mais, né, 24 horas. Um plantão nosso paga em média aí, com várias variações, né? Eu fiz a caixinha de pergunta aqui no Instagram e, nossa, eu recebi respostas mais assustadoras até do que eu imaginava que ia receber, né? Mas como que a gente tem uma vida financeira saudável se muitas vezes, né, em média, aí, num plantão de 12 horas, a gente recebe R$150. E aí, para quem, por acaso, se alguém aqui não for veterinário, eu não estou falando de R$150 por hora, eu estou falando de R$150 em 12 horas, tá? Como que a gente diária, né? É a diária do trabalho, né? Então, não existe fórmula mágica. Eu sei que, mesmo sendo muito desafiador, se ter um valor baixo sendo pago como a sua remuneração, mas não existe fórmula mágica para dizer assim, eu vou fazer um e o dinheiro vai surgir. Você está falando de novo. Você vai ter que se organizar para que, mesmo aquele valor pequeno, você consiga reduzir as suas despesas e, mais importante ainda, de toda a receita que você receber, você tirar uma parte para ser uma reserva. É somente dessa forma que você vai conseguir
organizar uma reserva para aquele momento que você precisa ter. Então, assim, mesmo sendo pouco, o pouco você tira e reserva uma parte. Essa reserva, mesmo sendo pequena, ela inicialmente é pequena, mas ao longo de um período, acumulando e mensalmente depositando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, você vai ver que ela vai se tornar grande, até, ou não vou falar grande no primeiro momento, maior, mas até você começar a usar estratégias financeiras para que você possa fazer esse dinheiro trabalhar para você. É o tal do investimento. Quando você consegue fazer, porque assim, muitas vezes, quando se fala em investimento, as pessoas pensam no valor que só milionários é que podem fazer isso. E não é. Necessariamente não é. Por exemplo, aqui, eu, mesmo sendo computadora, mesmo falando de finanças, até um tempo atrás, eu desconhecia investimento. Eu usava só a poupança. Até que eu comecei de uma forma bem mínima, reservando um valor bem baixinho, eu comecei a experienciar a questão do investimento. Então, se eu compro uma cota, por exemplo, de R$10, e deixo ela lá esquecida, ao longo de 2 anos, eu já vou ter um valorzinho lá no final do ano, certo? R$120 eu vou ter ao longo de 12 meses. Esses R$120, eles começam a trabalhar para mim, entendendo pouco, porque é pouco que tem lá. Mas você concorda que se eu faço isso, aumentando constantemente, um pouquinho, e nunca fazendo no mesmo lugar, mas diversificando, eu começo a ter um leque maior de possibilidades de rendimentos? Então, é somente dessa forma que eu vejo a possibilidade, ou até mesmo para aquela pessoa que tem muito receio e ao respeito, porque é muito conservador, e existem perfis de investidor, e o conservador ele não quer arriscar, e deixa, está tudo bem, está tranquilo, bota-se numa poupança. Na poupança, mesmo que seja pouquinho, ele vai estar lá criando a reserva dele. Porque o que acontece? Da mesma forma que uma pessoa, quando você, se eu for perguntar aqui para você, quem ganha mais? Um médico que ganha 20 mil por mês, mas gasta com aluguel, um carro do ano, com todas as despesas de sair sempre, e não ter controle nenhum, e ele gasta 19.500, sobra para ele R$500. Aí, esses R$500, ele gasta. Quando ele vai ver, ele tem que usar o cartão. Então, ele começa a criar dívidas. Ele não tem um imóvel, ele não tem um patrimônio, o carro, ele deprecia muito rápido, ele está sempre trocando, e ele pega outro financiamento. Ou uma pessoa que ganha R$3.000, mas a despesa dela é R$1.500, ela guarda todos os meses R$500, e na poupança ela já tem acumulado aí um médico e um analista, vamos botar assim, analista administrativo, que ganha R$3.000. Essa é uma realidade hoje meio difícil para analista administrativo, né? Porque o nosso piso salarial ele abaixou muito. Então, tá todo mundo vivendo uma situação, vamos dizer assim, de recessão. Mas, voltando por exemplo, quem ganha mais? Quem guarda mais? Quem tem mais patrimônio, se for analisar? É aquele que ganha 20 mil, mas que gasta 30 mil, ou é aquele que ganha 3 mil e investe R$500 todos os meses e vai acumulando ali, todos os meses ao longo do ano, ele já tem aí um valor considerável. Quem ganha mais? Com certeza é o que consegue guardar mais dinheiro. E ele só consegue guardar mais dinheiro porque ele
controlou, porque ele lá, sabe aquela pergunta que você fez inicialmente, como faz a saúde, como é a saúde financeira? A saúde financeira é ter controle, é gastar menos do que se ganha. Porque quando eu gasto mais do que eu ganho, eu nunca vou ter uma saúde financeira boa. Então, isso independe de trabalho, depende de valor, vai depender do controle. O que você vai fazer com o controle é reduzir ao máximo as suas despesas. Não quero dizer que você não vai usufruir de um prazer, de fazer alguma coisa. Eu quero comer um iFood hoje. Não posso. Você não pode todos os dias. Você precisa se dar esse direito de usufruir, sim. Só que você tem que ter um controle. Essa que é a importância, que você tem que ter um olhar para o que eu estou priorizando. Eu estou priorizando hoje o imediatismo, gasto tudo, não guardo nada, não tenho nada, vivo no estresse emocional, porque é um desgaste, a falta do dinheiro é um desgaste. E eu imagino que vocês, trabalhando um plantão, às vezes até de 24 horas, ganhando pouco, é um desgaste, é um estresse emocional muito grande. Então, se você vive esse estresse todo e não consegue guardar nada disso, o estresse fica ainda maior, porque você mal consegue usufruir. Né? Assim, e aí a gente acaba perdendo, além da saúde financeira, também a saúde mental. Exatamente. Então, o conjunto, quando a gente fala de finanças comportamentais, é justamente para isso. Porque é o comportamento que leva a gente a tomar decisões para as ações que a gente vai ter com o nosso recurso, com o nosso dinheiro. E quando eu estou estressada, automaticamente eu gasto mais. Quando eu estou estressada, automaticamente eu como mais. Comer mais vai levar o quê? A gastar mais. E aí, gastar mais, você vai engordar. Quando você gasta mais, você compra mais. Exatamente. Aí, o que acontece? Olha a bola de neve. Aí, você come mais, gasta mais. Quando você olha, fala assim, bate um arrependimento. Aí, quando bate o arrependimento, você para pensar, agora eu tenho que procurar uma nutricionista, vou gastar com a nutricionista, eu tenho que comprar suplemento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que entrar na academia, pago a academia, não faço academia, me estresso porque gastei mais uma vez o dinheiro, pagando uma academia só para dizer que eu estou na academia, mas eu não vou à academia. Olha como não funcionou, eu paguei a academia, eu não fui, não funcionou, achei um absurdo. Então, e é o comportamento do ser humano que vai levando uma bola de neve quando ele não consegue enxergar que se ele não muda os seus hábitos, se ele não muda o seu comportamento, financeiramente ele também não vai mudar. Ele não vai melhorar a saúde financeira. Porque assim, tudo vai acontecer desde que ele controle suas emoções. E quando ele entende os gatilhos que levam a fazer determinadas ações que vão gerar desconfortos, quando ele consegue identificar, ele para, eu paro, você para, porque você conseguiu ter consciência. Quando você um investimento que eu faço todo mês é a minha psicóloga. Minha psicóloga eu nem considero gasto. Eu considero investimento. É um investimento, né? Então, porque depois ela traz vários retornos depois pelo meu controle emocional. E a gente está vivendo um momento e o emocional ele está muito abalado de todos os sentidos. E isso reflete em várias áreas. Não só na financeira, na saúde. Como eu falei, a gente acaba pisando na bola, eu vou gastar mais, eu uso o cartão, quando vem a fatura, eu não sei nem com que eu gastei, eu só vejo o valor lá a pagar. Isso tá certo? Não, isso é falta de controle. Mas quando você vai olhar ali no detalhe, você vai conseguir falar assim, caramba, será que eu precisava comprar realmente disso? E aí
Nunca passei por isso, Cláudia. Nunca passei. Será que eu posso? Vou contar para você. Eu tinha uma assinatura da Netflix e, como várias outras, vinha sendo descontada no meu cartão e eu passei. Aí eu quero mostrar para você como que o gatilho emocional traz o descontrole. Eu passei por um momento de desencontros emocionais, vamos botar assim, né, do descontrole emocional. Foi o momento da minha separação, então a gente viver o luto de uma separação muda um pouco, por mais controlado que a pessoa seja, qualquer situação que saia do seu normal traz consigo algumas consequências. Então, para mim, eu parei de olhar, porque eu olhava até nos detalhes. Então, eu tinha minha planilha lá, que eu sabia no centavo quanto que eu ia pagar. E o que aconteceu? Eu parei de controlar, parei de olhar e só passava o cartão. E aí, quando eu despertei, o negócio não estava bom, porque acontece com todo mundo, mesmo com quem tem controle, por isso que a gente precisa estar sempre reformulando e fazendo a constância do acompanhamento, porque se você para uma vez, você não dá continuidade de querer retomar, porque você vai pensar assim, estou criando um bicho que eu não quero nem ver como é que vai estar a cara dele. Aí você vai se afastando do controle e o controle vai ficando cada vez mais feio. E aí eu peguei, nesse momento, eu fui olhar a Netflix. Eu estava pagando, vinha lá aquela assinatura recorrente, né? Pagamento recorrente. Eu estava pagando o valor para 3 pontos de TV, quando eu só usava um. Porque, assim, eu tinha 3 televisões, só que uma quebrou, aí eu acabei falei assim, não tem necessidade de eu consertar, deixar ela lá. Então, menos um ponto. Mas também não liguei para a operadora, para a Netflix, para falar assim, liguei não, porque a Netflix ainda tem a facilidade, você entra no portal e faz a alteração. Não fiz isso. Nem me atentei que estava pagando a mais. E nunca, simultaneamente, 2 pessoas ficavam assistindo em telas diferentes. Era sempre assim, vamos ver um filme, estava todo mundo junto. Então, por que eu estava pagando 3? Eu não controlei. A gente faz muito isso. Então, quando eu falo da constância do controle, é justamente para isso. Por exemplo, eu paguei, aí voltando para a questão da assinatura, que foi bem marcante aqui, o quanto eu estava gastando com assinaturas. Eu tinha Disney Plus, eu tinha Amazon e eu tinha Netflix. E eu não usava nada daquilo, gente. Porque pagando mensalmente um valor desnecessário. E a gente nem sente. E eu nem estava percebendo. Será que isso não acontece com você? Com certeza. Inclusive, aqui em casa temos quase tudo isso. Eu só não tenho Netflix mais. Mas as outras temos todas. E usa? Eu não uso praticamente nada. Mas meu marido até que usa um pouquinho. Então, aí assim, a questão é... Quando a gente cancelou a Netflix, no começo a gente sofreu. Mas depois passou, sabe? Não foi uma perda tão significativa. Agora, aqui na veterinária, né? Como que a gente começa? Como que a gente pode ter, assim... Porque eu sei que é muito difícil, assim. Conheço os meus colegas, sei que muito poucos deles têm esse controle, têm essa noção de economizar, né? E assim, eu sei que todo mundo acaba ficando muito surtado porque os nossos plantões às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem vários colegas que comentaram, inclusive na caixinha de perguntas, que só recebem se atenderem. Então, um plantão que não tem nenhum atendimento, a pessoa ainda está pagando para trabalhar, né? Mas com esses ganhos tão baixos que a gente tem, né? Considerando principalmente o que a gente gasta, vamos lá, não só desses
desses pequenos lazeres, né, como os streamings que a gente tem hoje, mas pensando, vamos botar supermercado, loja, né, que a gente precisa comprar roupa, a gente precisa de roupa para trabalhar, sapato para trabalhar e para fazer outras coisas. Transporte, né, combustível, médico. A gente ainda, além de tudo isso, ainda precisa se manter atualizado, porque não existe veterinário atuante que não se atualize. A gente tem que se atualizar, senão a gente para no tempo, né? E os cursos e congressos que a gente faz custam aí pelo menos, vamos botar uns R$ 800, alguns mais até, alguns um pouquinho menos, mas a gente não tem geralmente cursos ou congressos que sejam baratos, né? Tudo mais ou menos nessa faixa. Como que a gente guarda o dinheiro? Foi o que eu te falei aqui. A gente não consegue ter uma fórmula mágica, mas esse valor ele vai ter que ser tirado de tudo que recebe. A gente precisa de um percentual pequeno, mas para guardar dinheiro vai ter que ser de pouquinho em pouquinho. Não fez alguma coisa de maior expressão, que onde possa ter recebido um pouco mais, guarda um pouco mais, e assim, tentar ver possibilidades diante. Eu sei que diante do cenário que vocês atuam, é um cenário muito desafiador. Não tem como não reconhecer o desafio que vocês, até pelo que eu falei, era uma realidade que eu desconhecia. E quando você fala assim, tem que frisar, né, gente? Não é hora que a gente recebe, é uma diária. Não é um valor por hora, é um valor baixo. Mas mesmo sendo baixo, é desse pouco que vocês estão recebendo pela diária que precisa ser separado um pouco para criar essa reserva. Entendendo que, por exemplo, vai no mercado. O mercado, hoje a gente está vivendo uma inflação muito alta, tudo aumentando absurdamente e o nosso salário que não aumenta. Essa realidade choca. Mas o que dá para fazer no mercado? É tentar usar produtos, de repente, e falando de feira, por exemplo, né? De repente, a batata hoje está muito cara, o aipim está mais barato. É tentar usar da estratégia para entender como eu posso melhorar um pouco as minhas compras no mercado para reduzir esse custo que hoje está muito alto. De repente, usar receitas que possam estar trazendo similares benefícios nutricionais. Aí eu não posso falar muito, porque não é a minha área, não é a minha especialidade, mas é tentar buscar ajudas nesse sentido para reduzir na hora que for fazer uma compra. Porque, assim, não tem como ser diferente. Do muito ou do pouco, alguma coisa tem que sair para reserva. Sempre pensando, eu preciso gastar menos do que eu ganho e nunca gastar mais do que eu ganho. Porque se pensar no controle, você vai visualizar essa situação e vai conseguir enxergar onde você consegue fazer essa redução para que sobre alguma coisa. Vocês trabalham num desafio bem grande, mas não existe a fórmula mágica. O que vai existir é sempre da receita que vocês receberem, escolher um percentual, que seja 10%, que seja 15%, que seja 5%, mas eu sugiro que pelo menos de 10% a 20%. Se der para separar, separa esse valor, começa a criar o hábito, reservar, e nessa reserva, eu falei também, buscar orientações, estudar um pouquinho, se assim desejar, aonde eu posso investir, aonde eu posso aplicar o meu recurso. Pouco que seja, mas aonde eu consigo investir, entendeu? A nossa realidade realmente é muito, muito diferente, né, de boa parte das profissões que a gente tem, muito embora os profissionais liberais, não, de um modo geral, sofram
bastante, né? Sim. Com essa incerteza, essa insegurança. Agora, uma coisa que eu vejo muito os meus colegas tendo como um grande desafio é, considerando todo esse nosso cenário, né, de plantões muito longos, com ganhos muito baixos, e aí a pessoa precisa, às vezes, fazer mais plantões, ela precisa fazer mais plantões noturnos, que às vezes pagam um pouquinho mais. É possível a gente ter lazer, gastar com lazer? Além de ser possível, é imprescindível. Aí é que você vai trazer um combustível. Quando você tem um lazer, você se desconecta da sua realidade, daquele trabalho, daquele momento que você fica ali no estresse do trabalho do dia a dia. O lazer, ele é fundamental e imprescindível para acontecer. Aí você fala assim, mas não sobra. Então, aí eu volto de novo, controle. Você tem que dividir o seu valor considerando uma sobra, assim, para o lazer. Se você não fizer isso, assim, financeiramente falando, você tem que separar o seu dinheiro primeiro, quando você recebe, num se pagar. E o se pagar é separar alguma coisa que você pegue o dinheiro e diga, isso aqui eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser tomar um sorvete, se eu quiser ir no Outback, se der, né? Se eu quiser viajar, o que eu quiser fazer com esse dinheiro que é o me pagar, eu faço. Quando você sente, você já começa a criar, porque assim, muitas vezes é a crença financeira que impede a pessoa de guardar, que impede a pessoa de buscar outras possibilidades de melhorar, de fazer buscas em lugares onde eu posso, de repente, hoje estou trabalhando aqui, paga menos, mas eu vou projetar para um lugar que, de repente, pague mais. Não vou conseguir, tá difícil, Então, cria tantas objeções que não sai do lugar. E quando você pensa que eu organizo o meu dinheiro, pensando, inclusive, no lazer, porque ele tem que acontecer. Uma pessoa que não lazer, ela vai pirar. Ela tem que se organizar para viver esse momento. Esse momento, ele é de extrema importância. É o que eu falei, é você reabastecer o seu combustível, é você descansar, é você relaxar, é você se conectar com a família, é se conectar até com o seu pet e consigo mesmo. É fundamental que exista essa conexão, que exista esse momento do lazer. Perfeito. E como é que a gente faz esses planos, assim, a curto, médio, longo prazo, que a gente consiga colocar isso num papel, considerando já o que a gente ganha, né? E considerando, lógico, né, o que a gente sabe que vai ter de gasto. Como que a gente consegue se organizar para fazer esses planos curto, médio e longo prazo? Então, a Melissa, né? Melissa colocou, eu acho que a melhor opção é crescer junto com a empresa que você trabalha, o ganha muito. Esse é o melhor cenário. Quando a empresa tem a visão de que eu cresço no ganha-ganha e o meu funcionário também ganha com eu crescendo, é maravilhoso. Então, se você entende que a clínica que você hoje está trabalhando tem essa visão, maravilha, porque você já sabe que você vai crescer, você vai se doar ali naquele trabalho, né? Vai trabalhar, vai colocar o seu tempo ali, mas você também vai ganhar porque você sabe que a visão e a missão da empresa é essa. Mas quando não, você sabe que não vai ser possível. Pensa agora, respondendo o que você perguntou. É importante que, para se ter um planejamento de médio, curto, longo prazo, é importante você ter um objetivo claro e bem alcançável. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de comprar um carro. Vamos colocar assim. Se eu tenho esse objetivo,
primeiro eu tenho que ter clareza de qual é o carro, qual é o ano, qual é o modelo, qual é o valor, por quê? Dessa forma, eu vou poder saber, esse carro me custa tanto. Aí, pensando no carro, para eu comprar esse carro, como que eu vou comprar? Eu vou comprar à vista? Eu tenho que juntar quanto? Eu preciso, nesse primeiro momento, de X. Então, como que eu faço para alcançar X? Eu vou guardando X, até formar o X. Aí, isso aqui eu já consegui, a curto ou médio prazo, estipular que para eu dar uma entrada, de repente, para aquele carro, eu preciso ter 20% do valor. 20% do valor eu consigo no curto prazo, 50% do valor em médio prazo. E ao longo prazo eu finalizo a quitação do carro. Então, é importante que se crie uma meta e tenha um acompanhamento dessa meta. E principalmente um fracionamento dela, e você celebre cada vez que você conquistar. Se você fez uma meta no curto prazo, você alcançou porque você conseguiu fazer o planejamento certo para que acontecesse. E aconteceu, celebra, porque o seu cérebro, falando do comportamental, ele precisa ter essa recompensa, entender que tudo que ele fez, ele conseguiu te ajudar e você conseguiu conquistar aquilo ali. Aí você vai para uma meta seguinte, que é a do médio a longo prazo. O que é importante nesse contexto? Quando você faz uma meta que não é alcançável, você se frustra. E aí a frustração leva a outras consequências emocionais. Então, por isso que é importante você trabalhar com as metas com clareza, desenhando tudo com clareza para você alcançar. Porque dessa forma, você vai ter maior êxito de sempre estar renovando as suas metas, renovando os seus objetivos, para que você possa sempre estar ali celebrando e alcançando e criando novas perspectivas. Entendi. Eu acho que isso de você comemorar as pequenas vitórias é fundamental. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, porque a gente esquece disso, né? É como se as pequenas vitórias, elas não fossem importantes, e elas são, né? Ninguém chega nas vitórias maiores se não passar pelas pequenas, né? E até pelas pequenas derrotas também, né? Derrotas entre aspas, porque nem tudo que a gente acha que é uma derrota é de fato uma derrota, às vezes é um livramento, né, minha gente? Mas, Claudinha, nosso tempo tá super apertadinho, a gente já tá acabando. Passa rápido, né? Live é um negócio que assim, a gente acha que vai levar muito tempo e passa num piscar de olhos. Fala pra mim, você tem algum conselho pra nós, pobres médicos veterinários, que ganhamos essa miséria que a gente ganha? Quais são os seus conselhos pra gente? Primeira coisa, vamos trabalhar a comunicação. Mesmo que seja baixo, celebre o corpo para que ele se torne muito. Então, você vai criar as perspectivas aí na sua comunicação de que eu consigo melhorar essa situação. Hoje é baixo minha remuneração, mas eu vou aumentar. Mas, voltando para as dicas, né? Analisar, controlar, elaborar um bom orçamento. Quando você analisa as suas entradas e saídas, você consegue elaborar um bom orçamento e você precisa praticar a constância desse controle e usufruir. Essas são as dicas que eu prego. Você tem que desfrutar das suas finanças. E você só consegue desfrutar quando você controla, quando você planeja, quando você olha no detalhe tudo aquilo que você está recebendo e gastando, principalmente, que é o maior problema. A gente gasta sempre muito mais do que recebe. É isso. Maravilhoso. Esse momento foi bem rico, bem bacana. Ter a oportunidade de conhecer o universo dos veterinários foi para mim um presente. Eu te agradeço. Agradeço a cada um que passou por aqui também. Foi maravilhoso. Acho que foi bastante esclarecedor em vários pontos.
Agora, Claudinha, fala pra gente a sua rede social. Eu sempre postei, né, nas nossas divulgações o seu Instagram, mas fala aqui pra gente, vai ficar registrado e para ir pro O podcast. meu Instagram é Cláudia Leal Amaro. Eu sou planejadora financeira comportamental e ajudo você a alcançar o equilíbrio entre as suas emoções e suas finanças para você desfrutar de um melhor momento da sua vida, do seu dia. Uau, É isso. maravilhosa, perfeita. Gente, obrigada, Cláudia, por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Pessoal, esse episódio daqui a pouquinho vai pro podcast, depois eu vou divulgar lá no Instagram. E mês que vem a gente vai falar sobre luto na medicina veterinária com o fantástico Dr. Adriano Baldaia. Não percam, vai ser fenomenal. Claudinha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. A gente se fala. Beijo. Tchau, tchau.